deixar. Paz do Senhor, igreja. Hoje trarei para a igreja, para os irmãos, uma exposição, uma ministração, um estudo sobre as evidências e reflexões sobre a salvação. Como podemos comprovar, a salvação nas nossas vidas. É um tema difícil, é um tema bastante até polêmico, digamos assim, e é um tema que às vezes ele é mais duro, um tema mais de exortação. Vamos começar então a nossa reflexão. Quem quiser acompanhar pela Bíblia ou ali pela projeção também, fiquem à vontade para sentar. Eu enviei esse material também, pessoal gosta de acompanhar pelo celular também, pode ficar à vontade lá de utilizar aquele material que eu enviei no grupo da igreja para acompanhar juntamente com a gente. Então vamos iniciar em um texto de Mateus capítulo 7, versos 21 e 23, que ele vai responder essa pergunta, né? Vamos tentar responder, né? Quem entrará no reino dos céus? Deus 21, capítulo 7, 21 e 23. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vós que praticam o mal. Não é um texto para iniciar a reflexão duro, que ele coloca ali para a gente que nem todos vão ter a salvação, nem todos vão entrar no reino dos céus. Infelizmente, muitos se enganam, muitos estão sendo enganados por falsos profetas, por falsas doutrinas, e não entrarão no reino de Deus. Um verdadeiro crente, ele é conhecido pelos seus frutos. Ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 16 e 18, vai assim nos dizer: pelos seus frutos vocês os conhecerão. Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. A maior evidência da salvação no cristão é aquilo que ele produz, são suas obras, pela fé, pela crença em Cristo como Salvador, pelo testemunho de vida, ele vai dar bons frutos. O que a Bíblia fala mais sobre a salvação? Vamos seguir aqui no Evangelho de João, capítulo 6, versos 40 a 51, vai dizer simplesmente: de fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Este é o pão que desceu do céu, para todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. A gente pode observar aqui que o primeiro ponto-chave para a salvação é a crença em Cristo como Senhor das nossas vidas. É a condição essencial, a condição sine qua non para que tenhamos a salvação, é crer em Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Antes da vinda de Cristo, como é que funcionava, né? Vocês devem se perguntar no Antigo Testamento, por exemplo, como é que funcionava a salvação. Era um pouco diferente. Então, a gente pode observar no Antigo Testamento, em Levítico,
18, verso 5, que assim está escrito: disse o Senhor a Moisés: portanto, guardem os meus estatutos e os meus juízos, aquele que os cumprir, por eles viverá. Eu sou o Senhor. O povo, antes da vinda de Cristo, ele era salvo através do cumprimento da lei. Aquele que porventura pecava, cometia algum erro, ele precisava entregar algum sacrifício ao sacerdote, que levaria aquilo ali na presença de Deus para se purificar e ser salvo. E eles já vislumbravam através de profecias, através de ensinamentos, a vinda do Messias. Então a gente percebe já em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, que já há algumas predições sobre a vinda de Cristo. Então, em Gênesis 3,15, prediz sobre aquele que virá e esmagará a cabeça da serpente. No próprio livro de Gênesis, capítulo 22, Abraão recebe a ordem para sacrificar seu filho no Monte Moriá. Mas Deus, na hora ali do sacrifício final, provém um cordeiro para substituir o filho de Abraão. E obviamente esse cordeiro já era uma simbologia para a vinda do Messias, Jesus Cristo, que viria para fazer o sacrifício em nosso lugar. Então, no Antigo Testamento a gente já percebe isso aí, e isso se torna ainda mais forte com o profeta Isaías. O profeta Isaías é conhecido como o profeta messiânico, justamente porque foi ele que mais profetizou claramente sobre a vinda de Cristo. Então, em Isaías 7,14, observamos referência direta a Cristo. Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Ainda em Isaías capítulo 9, versos 6 a 8, assim está escrito: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. No Antigo Testamento, o povo então tinha que cumprir a lei sagrada, os 10 mandamentos de Moisés, que Deus entregou para ele, e olhava para Cristo no futuro, como um Salvador, como um Messias que viria. Não tinha uma proximidade direta entre o homem e Deus, tinha que ter esse intermédio aí. Então era mais difícil, digamos assim. A mão de Deus também era muito pesada sobre o povo. Quem errava era castigado, era fulminado. Eu preguei sobre os pecados lá no retiro. O povo que praticou a imoralidade no deserto, Deus matou 23 mil num dia só. Fulminou 23 mil pessoas que praticavam a imoralidade. Então a mão de Deus pesava forte sobre o povo. Com a vinda de Cristo, isso mudou, essa lógica aí. Ela foi aperfeiçoada, né? O véu se rasgou, nós nos aproximamos de Deus de forma mais perfeita, digamos assim, se é que pode se aperfeiçoar ainda mais Deus, né? Que já é perfeito. Então, com a vinda dele, a profecia foi cumprida. Ele morreu na cruz, derramou seu sangue por nós, nos redimiu dos pecados que cometemos e nos redime dos pecados que ainda deveremos cometer. A gente percebe aqui no texto de Romanos 10, capítulo 10, versos 4 a 11, que assim está escrito: porque o fim, esse fim aqui é objetivo, finalidade, não é fim de final. Alguns interpretam como final erroneamente esse texto, e acham que Cristo pôs fim na lei. Cristo não pôs fim na lei. Por isso, Cristo modificou a forma como essa lei impacta na nossa vida. Então, a finalidade da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A mensagem está bem perto, está em seus lábios e em seu coração. E essa mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. Se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo, pois é crendo de coração que você é declarado justo. E é declarando com a boca que você é salvo, como dizem as Escrituras: quem confiar nele jamais será envergonhado. Então a gente percebe aqui que a lei agora, com a vinda de Cristo, ela foi introjetada nas nossas vidas, e ele é o mediador da nossa salvação. Ele
passa a ser esse mediador. Não tem mais aquele sacrifício quando a gente tinha que entregar lá para o sacerdote ir na presença de Deus lá e nos purificar. Não, agora é Cristo, rasgou o véu e nos redime dos nossos pecados. A partir daí, a gente chega aqui na Reforma Protestante, que vai aprofundar, vai nos levar ao modo como enxergamos hoje a nossa salvação. Aí a gente tem esses três pensadores aqui que deram início ali à cisão, né, com a Igreja Católica, que era a igreja predominante da época. Foi a primeira igreja do cristianismo, digamos assim. Que foram esses três caras aqui que fizeram a cisão ali e geraram o protestantismo, que modificou a ótica como enxergamos a salvação. O primeiro deles foi Martinho Lutero, um alemão, século XVI, 1517, muito tempo atrás. Nesse ano, ele publicou 95 teses que mostravam doutrinas incorretas que a Igreja Católica preconizava. Inclusive, dentro dessas teses, ele vai pregar sobre a salvação. Então, ele modifica a ótica do católico, que a salvação é pelas obras, para aquela ótica de que a salvação é pela graça e pela fé. Então, ele já rompe com esse paradigma da Igreja Católica ali, que é algo que a gente professa até hoje. A salvação ela não é pelo que você faz, mas é pela sua fé, pela sua crença de todo o coração em Cristo Jesus. Então, Lutero ele já trouxe esse ideal para a igreja protestante daí em diante. Porém, ele falava alguma coisa que foi modificada ali mais para frente, a gente vai ver. Ele colocava que para continuar sendo salvo, o cristão ele precisava de alguma forma, para justificar sua fé, sempre estar produzindo. Ele tinha que ser praticamente um santo, ele tinha que estar produzindo bons frutos o tempo inteiro. Então, imagina o inferno que não seria para o cristão seguir essa ótica ali de Lutero. Ele teria que ser um santo 24 horas por dia. Se Cristo voltasse e ele não estivesse fazendo algo religioso na hora, ele ia para o inferno, um milésimo de pensamento impuro ali, ele estava condenado já. Se Cristo voltasse, ele não estivesse na igreja, não estivesse lendo a Bíblia, pela visão de Lutero, ele seria condenado. Contemporâneo dele, a gente vê ali alguns anos depois, os dois chegaram até a conviver, inclusive. Nós temos a figura do João Calvino. João Calvino era um francês, mas que se estabeleceu na Suíça devido à grande perseguição religiosa que havia na época na França. Ele acabou se mudando para a Suíça e lá viveu a maior parte de sua vida e escreveu sua obra. Alguns anos depois, 1530, ele modifica um pouco as teorias de Lutero, ele aprofunda, digamos assim. Aí ele já rompe com essa questão de o sujeito ter que ficar produzindo o tempo todo, da meritocracia luterana, digamos assim. O sujeito, para ser salvo na visão luterana, ele tem que ter méritos, ele tem que ser o santificado o tempo todo, ele tem que ser o melhor, buscar um aperfeiçoamento moral. Calvino já fala que não. Assim, calma aí, não é bem assim. A Bíblia diz, Deus diz que ele já escolheu o seu povo, ele já separou o seu povo. Então, quem crer nele vai naturalmente dar bons frutos por si só, é uma consequência natural da fé. Os bons frutos vão aparecer, não precisa ele ficar buscando ali de forma obrigatória fazer, é algo que vai fluir naturalmente. Então ele defende isso. E ele defende também o que a gente chama de predestinação. Surge na visão calvinista, que Deus já tem o seu povo eleito. Esse povo que é eleito, se for apresentado a Deus, ele vai aceitar e vai ser salvo. E para esse povo eleito, segundo a teoria calvinista, melhor dizendo, ele vai ser salvo. Não tem como o sujeito que é escolhido por Deus, que é eleito, ser apresentado a Deus e perder sua salvação, segundo
Calvino. E tem alguns textos na Bíblia que corroboram esse pensamento calvinista, né? Então a gente pode ver em João, capítulo 10, versos 27 a 29, assim está escrito: minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las da minha mão, pois meu Pai as deu a mim, e Ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da minha mão. Efésios, capítulo 1, versos 4 a 6, assim está escrito: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Podemos observar também em Jó 17:9, que já dizia: e o justo seguirá o seu caminho firmemente. Em Provérbios também podemos observar, Provérbios 10:25, o ímpio desaparece assim como passa a tempestade, mas o justo tem um alicerce eterno. Então, são alguns trechos, alguns versículos da Bíblia que Calvino utilizava para basear a teoria dele da predestinação, que não era possível para um justo, um escolhido de Deus, perder sua salvação. Mas aí vocês vão me perguntar: e aquele pessoal que desvia do caminho e não volta, né? Como é que funciona? Esse cara aí foi por água abaixo, né? A teoria de Calvino. O sujeito desviou, conheceu a verdade, mas saiu da igreja e começou a pecar de novo. Aí ele usa o Evangelho de João para responder esse questionamento. Então, 1 João 2,19, assim está escrito: eles saíram do nosso meio, mas na verdade nunca foram dos nossos. Caso contrário, teriam permanecido conosco. Quando saíram e não retornaram, mostraram que não eram dos nossos. Então, aquela questão do bode no meio da ovelha, né? O bode é parecido com ovelha, mas na verdade ele nunca foi ovelha. Então, o sujeito que, na ótica calvinista, que abandona a igreja, na verdade ele nunca foi salvo. Ele pode ter aceitado, pode ter levantado a mão, pode ter até batizado, mas se depois ele erra e não volta, ele nunca foi salvo, pela visão calvinista. E temos inclusive argumentação bíblica para defender, né? Então é uma teoria que é válida, mas surge poucos anos depois a visão arminianista desse sujeito aqui, chamado Jacob Arminio, que também é uma visão de justificação, de salvação pela fé, mas ele rompe um pouco ali com o que Calvino falou. Ele fala que ao homem é facultado o livre-arbítrio. Ele pode, porventura, rejeitar a sua salvação e perder sua salvação. E temos trechos bíblicos para corroborar isso aí. Então, Apocalipse 3:20, assim está escrito: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Hebreus 6, versos 4 e 6. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à nova desonra pública. Então, o Armínio, que era um holandês, em 1585 ele faz essa divergência aí com o que Calvino falava. E aí você me pergunta qual dos dois são certos. Na verdade, os dois estão, né? Existe argumentação bíblica para as duas coisas. A essência da salvação é a crença em Cristo. Essa é infalível e inquestionável. Agora, essa questão aí de Calvino, de o sujeito ser eleito, predestinado, tem base bíblica, tem argumentação, tanto quanto a visão de Armínio, de que o sujeito pode rejeitar, pode
sair da presença, tem argumentação para as duas, né? O importante é que, costurando tudo isso aí, o que a gente tem como essência da salvação é ficar firme na fé e ter Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador. Então, é pela graça dele é que nós somos salvos. Se o sujeito perde sua salvação ou não é importante. O importante é ele viver na presença, se autoexaminar, é o que a gente vai falar mais para frente, à luz da Bíblia, obviamente. Ele tem que fazer um autoexame sempre, de forma longitudinal. É o que é mais importante. Ser batizado, ceiar, ter uma religião, nada disso é garantia. Ser calvinista, ser luterano, ser arminianista, nada disso é garantia de salvação. Contextualizei aqui só para que vocês pudessem entender melhor. Mas, resumindo, é ser cristão, é acreditar em Cristo de todo o coração, é tê-lo como único Senhor e Salvador da sua vida, é que vai salvar e ter uma vida em comunhão com Ele. Se a gente imaginasse aí que precisava de ser batizado, por exemplo, de ceiar, de ter uma igreja para ser salvo, muitas pessoas da Bíblia não seriam salvos. Podemos citar o exemplo do ladrão que estava sendo crucificado com Cristo. Ele aceitou ali na última hora, ele não foi batizado, ele não tinha uma igreja, não frequentava uma igreja. No Antigo Testamento não existia igreja. Igreja, protestantismo, começou a aparecer aqui no século XVI. Então, antes do século XVI não tinha protestante, não tinha luterano, não tinha calvinista. E nem por isso o povo não era salvo, né? Então a gente precisa ter isso aí em mente. Que o que salva é a crença em Jesus, né? Não é denominação, não é pentecostal. Se a gente pensa em pentecostal, então pentecostal é uma coisa recém-nascida, né? Pentecostalismo mesmo, ele surge em 1906, depois do avivamento da Rua Azusa, lá nos Estados Unidos, que o William Seymour experimentou essa vivência do novo avivamento. O pessoal buscou a presença de Deus vários dias seguidos e o fogo do Espírito Santo desceu e começaram a falar em línguas lá na Rua Azusa, na igrejinha lá que tinha, uma região bem pobre de Los Angeles, onde começou o movimento pentecostal, que deu origem às igrejas pentecostais que temos hoje. Então não é pentecostalismo, não é arminianismo, luteranismo que salva, é Jesus Cristo. E aí, nós precisamos fazer auto-reflexões contínuas e constantes, conforme Paulo exorta a igreja. Então não sou eu que estou falando, é Deus através do apóstolo Paulo, que diz, 1 Coríntios 13, verso 5, examinem-se a si mesmos, verifiquem se estão praticando o que afirmam crer, assim poderão ser aprovados. Certamente sabem que Jesus Cristo está entre vocês, do contrário, já foram reprovados. Paulo escreve, às vezes a gente esquece disso. Paulo escreve para a igreja, Paulo não escreve para ímpio, para gentil, não. Ele direciona suas cartas, são para igrejas que ele constituiu, que ele fundou, para igrejas que tinham dificuldades. A gente percebe ali que as igrejas sempre foram imperfeitas e sempre vão ser. Então a gente não tem que buscar uma igreja perfeita, nós temos que buscar individualmente a perfeição, a presença de Deus em nossas vidas. A igreja sempre vai ser imperfeita. A igreja de Corinto era uma igreja, de certa forma, imunda, cheia de pecados. Paulo tinha que exortar direto, mandar cartas, ir lá, teve que viajar 2 vezes até Corinto para exortar pessoalmente. As cartas não estavam funcionando, ele teve que ir lá para dar uma colada lá nos líderes locais onde ele constituiu a igreja, para ser mais duro, mais rígido com o povo. Então, a igreja sempre vai ter problemas, porque a igreja é formada por nós humanos, que somos seres problemáticos. Nós somos seres perfeitos, carnais. O único perfeito é Jesus Cristo e Deus. Isso não quer dizer que nós não tenhamos que buscar o aperfeiçoamento, a perfeição. Precisamos sempre. É o que a gente vai ver, inclusive aqui no autoexame, em que Paulo nos exorta a fazer. E esse autoexame, quando a gente vai falar de salvação, o melhor livro
livro que dá as chaves aí, os testes que eu vou colocar aqui para que cada um se auto faça aí esses questionamentos. A primeira epístola de João é a epístola que vai tratar a respeito da salvação, da verdadeira comunhão do cristão para com Cristo. Então, o primeiro teste na epístola de João vai estar em 1 João 1, versos 5 e 6, e assim está escrito: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então a gente percebe aqui que o verdadeiro salvo, o verdadeiro cristão, caminha sempre na luz. A luz de Deus tem um sentido de revelação, e Deus, ele destrincha a sua revelação de duas formas: através da revelação geral, que é a criação do universo, e a revelação espiritual, que é a revelação através da sua palavra, a revelação dos seus atributos. Então essas duas revelações, elas têm que estar introjetadas em nosso coração. Infelizmente, muitos cristãos, eles buscam os filósofos da humanidade, eles buscam a sabedoria em doutrinas muitas vezes que não têm respaldo bíblico. Então ele acaba se desviando da luz. Muitos sequer acreditam que Deus criou o universo. Vem lá a teoria do Big Bang, né, que o pessoal conta aí nas escolas. É completamente contrária à teoria da criação. Eles perdem a luz quando ele dá ouvidos àquilo ali e deixa se levar. Ele sai da presença de Deus, e se ele não tem isso dentro de si, ele pode vir a perder a salvação. Então esse é o primeiro teste para os cristãos: andar na luz, andar conforme a palavra, e não se deixar levar aí pela filosofia humana. O segundo teste na epístola de João, primeira epístola, João 1, 7: se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A gente precisa entender aqui que o crente, ele precisa ter comunhão com os outros salvos. O crente precisa ter comunhão com outros crentes, nutrir laços, né, de comunhão, relacionamento. O que no grego vem muito aquele termo lá conhecido da koinonia, né, que significa isso: o crente andar junto de outros crentes, fazer coisas junto com outros crentes, sair com outros crentes. Tem que haver essa comunhão. É muito mais do que vir na igreja e cumprimentar na porta com a paz do Senhor. É buscar ter um relacionamento próximo, né? Eu abro um parênteses aqui nessa questão da comunhão, para a gente diferenciar um pouquinho de carga e fardo, né? Porque às vezes a gente confunde. Mas se a gente observar o texto de Gálatas 6, verso 2, está escrito: levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Então a gente tem a obrigação moral, obrigação enquanto cristão, de ajudar a levar a carga um do outro. Porém, existe uma diferença entre carga e fardo, que às vezes a gente acaba confundindo e não é muito fácil de diferenciar na prática. Mas a gente pode exemplificar, por exemplo, digamos que tem um irmão na igreja que perde o emprego e tem família e está passando dificuldade. A gente tem a obrigação moral, enquanto cristão, enquanto irmão na fé, de orar por ele, de estar com ele, de fazer uma visita para ele. Isso aí é ajudar na carga. Essa carga, ela está mais no campo espiritual, digamos assim. Agora, o fardo de ir atrás, se qualificar, buscar um emprego, de levar o dinheiro para dentro de casa, é do irmão, o fardo dele. Esse aí, se alguém da igreja, obviamente, tiver a condição, se a igreja puder juntar e ajudar também nesse lado material, nesse lado humano, glória a Deus. Mas se não tiver, esse fardo dele. Mas a carga é uma obrigação de todo mundo, enquanto cristão.
ajudar. A gente poderia citar um exemplo também de alguém que é adoecido de forma grave, às vezes precisa de um tratamento caro, a igreja não vai ter como bancar, ninguém vai ter como bancar aquilo ali. É função dele lá conseguir, né, arrecadar, fazer vaquinha, correr atrás do SUS, aí é função dele, farda dele. Mas a carga daquela dificuldade é a obrigação moral do cristão ajudar. Todo mundo tem que orar por ele, tem que visitar aquele irmão. Se ele estiver no hospital, temos que buscar ir lá, ter um relacionamento com ele. Então existe essa diferença de carga e farda também, que muitos confundem em relação a essa questão da comunhão, e é interessante a gente fazer essa diferenciação, até para às vezes não ficar aquele peso na consciência, ou falar, não, a igreja está vendo o irmão passando dificuldade lá, mas não presta, não vai lá, não dá uma cesta básica. Às vezes a igreja não tem condição, e a igreja também não tem a obrigação moral de fazer isso, somente, obviamente, se tiver condição. Se tiver, glória a Deus por isso, vai lá e ajuda. Mas se não tiver, a obrigação moral é de estar junto ali na fé, no campo espiritual. Essa sim é uma obrigação do cristão. Terceiro teste os salvos são sensíveis aos pecados. 1 João 1, versos de 8 a 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, infelizmente, o cristão é um ser carnal. Ele peca e vai pecar devido à nossa própria natureza carnal. Em Romanos, não achei que estava, 7, 19, está assim escrito: porque o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse acabo cometendo. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então o homem, ele é carnal, ele é falível, ele vai sempre pecar, porém ele não nega esse pecado, ele se arrepende, ele não faz daquilo ali um modo de vida, ele se arrepende, confessa e pede perdão a Deus. Ele não faz como Adão, com uma sabedoria humana, de tentar encobrir. Adão queria se auto-justificar, não foi ele o culpado, foi Eva. Eva, por sua vez, queria se auto-justificar, não fui eu, foi a serpente que me fez comer do fruto proibido. Então, um vai jogando a culpa para o outro. O cristão não faz isso, ele assume, e inclusive assume as consequências também da disciplina, que é até inclusive um teste que vai aparecer mais para frente. Ele sabe que o pecado, Isaías fala, que é o que traz separação entre Deus e o homem. Provérbios 28, 13 também diz que o que encobre suas transgressões jamais prospera, enquanto aquele que as confessa e abandona recebe misericórdia. Então é importante o cristão ter em mente que vai pecar, mas ele não pode perder a sensibilidade àquele pecado e ficar cometendo ali aquele mesmo pecado eternamente. Se ele fizer isso, ele não vai ser salvo. Quarto teste: o verdadeiro salvo guarda os mandamentos de Deus. Esse eu até já dei uma adiantada lá antes, quando falei de Cristo, né? Que ele não rompeu com a lei, mas ele a introjetou dentro dos nossos corações. Em 1 João 2, 4, 5, está assim escrito: aquele que diz eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Então isso aqui, às vezes, é um, digamos, tapa na cara, né, de muito, de santo, puritano, mas sua vida não testifica daquilo. Ele fala, eu conheço, mas sua vida não testifica. Na prática ele não guarda, não cumpre com os mandamentos de Deus. Ele está dentro da igreja, se autoproclama ali um santão, um puritano, mas não testifica isso em sua vida. É aquela questão dos frutos também, que eu já falei. Ele não demonstra através da produção de bons frutos que guarda os mandamentos de Deus. Ele comete imoralidades, ele passa os outros para trás nos negócios, ele não paga direitos dos funcionários, não assina a carta do funcionário, então ele
comete todo tipo de injustiça e demonstra que não guarda os mandamentos de Deus. Quinto teste: o verdadeiro salvo procura andar como Jesus andou. A gente pode observar em 1 João 2, verso 5, parte B, e verso 6, assim está escrito: nisso sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. O verdadeiro salvo, o verdadeiro cristão, ele busca ser um imitador de Cristo, não na glória dele, é claro. A glória dele é dele e tem que ser admirada e respeitada, mas no seu modo de agir, no caráter de Cristo. A gente precisa ser imitador de Cristo, fazer o bem, buscar sempre fazer o bem, ser misericordioso, ser humilde. Aquela história, né? O crente não leva o desaforo para casa. Às vezes sim, às vezes vai ter que levar. A gente lembra lá de que Cristo disse que se te atingirem na face direita, dê a outra face. Então, violência, agressividade, agressão não se pagam com a mesma moeda. Quando teve aquela passagem também da prostituta pega no ato, né? Cristo conclama lá: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ele usa ali de misericórdia para ela. Ninguém, obviamente, atirou a primeira pedra, porque todos eram pecadores, exceto quem? Tinha um ali que não era pecador, Jesus. Ele poderia ter condenado, poderia ter atirado a primeira pedra, mas ele usa de misericórdia. E ao invés disso, o que ele faz? Ele não atira a primeira pedra. Ele até pergunta para a mulher: mulher, alguém te condenou? Ela responde: não, ninguém me condenou. Aí ele só diz: vá e não peque mais. Então ele usa de misericórdia, e nós precisamos também, assim como está lá na oração do Pai Nosso, perdoar a quem nos ofende, os nossos devedores. E além disso, a humildade, né, um outro caráter que a gente precisa procurar ser imitador de Cristo. Por mais que nunca conseguiremos ser humildes como ele foi, Cristo é o Rei do Universo. Para que ele precisava ser gerado no ventre de um humano? Para que ele precisava ter um cordão umbilical para nutrir ele na barriga lá de Maria? Não precisava nada disso. Deus poderia ter ordenado ele nascer já grande, digamos assim. Ele não precisava ter nascido numa estrebaria, passar sua primeira noite numa manjedoura, nas palhas dos bichinhos comer. Ele não precisava ser batizado, mas ele demonstra humildade e vai lá de João Batista. João Batista até assusta na hora que ele chega: mas o Senhor está aqui para que eu batize? Tinha que ser o contrário, eu tinha que ser batizado por você. Mas Cristo já fala: fica quieto aí, João Batista, você precisa me batizar para que a palavra de Deus seja cumprida. Então, Cristo demonstra humildade o tempo todo, e o maior ato de humildade foi se entregar na cruz por nós. Então nunca conseguiremos ser como Cristo, mas precisamos buscar os atributos que ele demonstrou. Sexto teste: os salvos amam outros cristãos. 1 João 2, 9, 10, assim está escrito: quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama o seu irmão permanece na luz. O crente precisa amar outro crente. Aqui não é nem aquela passagem lá que o crente precisa amar até os seus inimigos, não. Precisa amar os crentes mesmo, quem está na igreja. Tem muito crente que às vezes vai em algum lugar que tem outro cristão, que às vezes já torce o nariz, fala: vixe, crente, vai ter crente lá. Por incrível que pareça, tem crente que é assim, que não gosta da companhia de outro crente, quando nós somos exortados justamente a fazer o contrário, a estar em comunhão e amar os outros irmãos em Cristo. Aquela história lá, né, do Kiko, do Chaves, né, às vezes vai falar de crente, fala que é gentalha. Então temos que ter muito cuidado com isso aí. 1 João 4, 20 e 21 corrobora ainda mais, reforça ainda mais essa questão. Assim está escrito: se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este:
quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Então, é mais uma confirmação nessa questão da exortação de amar os outros cristãos. Sétimo teste: os salvos não amam o mundo nem o que está nele. 1 João 2, 15, 16. Não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Nosso verdadeiro alvo, a nossa verdadeira busca tem que ser sempre por Cristo. Não podemos nos deixar levar pela cosmovisão, pelas ideologias aí que vão surgindo, mundanas. E infelizmente, muitos cristãos estão na igreja e caem, deixam-se levar aí por essas ideologias mundanas, deixam aquilo ali entrar dentro da sua casa, ao invés de educar o filho ali conforme a Bíblia, começam a estudar ali teólogos de educação que muitas vezes vão falar coisas que vão em desencontro ao que a Bíblia diz. Então temos que ter muito cuidado para não sermos contaminados com o mundo. Oitavo teste. Então, acabando, são 10. Os salvos se purificam, buscam santidade. 1 João 3,3 assim se diz: e todo o que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Então, o salvo busca separação. Santidade é separação do pecado. Ele aplica a palavra de Deus, ele busca viver e fazer tudo para a glória de Deus. O verdadeiro salvo, ele tem um vocabulário diferente, ele não fala palavrão, e se fala, o Espírito Santo já revela de imediato: pecou, falou uma palavra ali feia, indecente, já arrepende, já pede perdão. O verdadeiro salvo se veste diferente, ele veste-se como um cristão, ele faz tudo diferente, tudo para a glória de Deus. Nono teste: os salvos rejeitam o pecado como estilo de vida. 1 João 9, verso 10, parte A. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus. Aquela história, o salvo cristão vai pecar, vai, porque somos falhos, somos humanos, porém não podemos fazer daqui um cotidiano, se acostumar, perder a sensibilidade ao pecado. Tem que sempre se arrepender e confessar, Confessar é se arrepender e pedir perdão a Deus e não fazer do pecado uma prática corriqueira. 10º e último teste. Esse é o único dos testes que não está na primeira epístola de João. Ele está em Hebreus. Então, o 10º teste, ele também é um teste bastante duro, um teste de fogo aí para os cristãos, que assim exorta, os salvos se sujeitam à disciplina amorosa de Deus. Hebreus 12, versos 5 a 8, assim está escrito: Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Então Deus é um pai de amor, mas é um pai de correção. E o modo como o crente, o salvo, ele vai reagir a essa disciplina vai dizer muito sobre sua verdadeira salvação. O verdadeiro cristão, o verdadeiro salvo, quando ele é corrigido por Deus, por um líder da igreja, ele assume seu erro, ele abaixa a cabeça e fala: realmente eu errei, realmente eu agredi meu irmão, eu usei palavras que não deveria, e aceita ali a disciplina, a correção que vai ser imposta. Enquanto aquele que não é salvo, ele vai tentar se auto-justificar, ele vai colocar a culpa em outro,
ele vai falar que ele não errou, ele vai tentar encobrir, como a gente viu lá na sabedoria humana, né? Desde o pecado original, tenta-se encobrir o pecado em vez de assumi-lo. Então, o verdadeiro salvo, ele abaixa a cabeça e pede perdão. Ele não é altivo. Ele vai sempre entender que a prova, a tribulação é algo que Deus enviou para que ele seja fortalecido lá na frente. E ao contrário, aquele que não é salvo, quando passa por uma prova, quando passa por uma tribulação, ele desvia da fé, ele sai da igreja, vai procurar outra igreja, ao invés de aceitar a disciplina, a correção e de entender aquela prova, aquela tribulação como algo para que ele tenha uma vitória maior mais na frente. Então a gente terminou então os 10 testes, né? Cada um possa se autoexaminar, né? Examinar-se a si mesmo, como Paulo exortou lá no início, em 1 Coríntios, e cada um guarde aí a sua nota, né? Como é que foi, né? Desses 10 questionamentos. Espero que todos tenham chegado aí no 10, né? Na nota 10, passado em todos os testes, mas se porventura alguém não passou nos 10 testes, que o Espírito Santo possa revelar onde está errando. Não falei nada aqui da minha cabeça, né? Tudo foi direcionado aqui dentro da palavra, tudo foi comprovado através de versículos, né? Não inventei esses 10 testes. Os 10 testes estão lá para todo mundo se autoexaminar, e Paulo exorta que façamos isso sempre, né? Não é uma vez só pontualmente, é de forma longitudinal ao longo do tempo. Então, que a gente possa guardar no nosso coração esses 10 testes, e se alguém hoje foi reprovado, não se entristeça, porque se perdeu algum desses aí, se não conseguiu, digamos assim, acertar a questão da prova, procure ver onde pode melhorar e procure ser aprovado o mais rápido possível, pois sabemos que a vinda de Cristo é próxima e precisamos ter certeza da nossa salvação. E através desses 10 testes a gente pode, de forma objetiva, ter mais certeza, mais segurança da nossa salvação. Não fica aquela coisa, digamos assim, solta, né? Quem crê em Cristo é salvo, né? A gente percebe que é mais complexo que isso. Quem tem o entendimento, a oportunidade de estudar a palavra, de frequentar uma igreja, ele precisa buscar o aperfeiçoamento. Como eu disse, ser batizado, ceiar, isso não é garantia de salvação, mas não quer dizer que não seja importante. Nós que conhecemos a palavra, conhecemos a liturgia religiosa, sabemos que são meios de nos ligar a Cristo. E aí justamente o significado da palavra religião é ligar o homem a Cristo, né? O religar, de onde vem o termo religião. Então a religião, eu disse ali no princípio, né, que ela não é essencial, mas ela ajuda, ela é um intermédio, né? E então a gente que conhece, que tem a oportunidade de se aprofundar, precisamos seguir os mandamentos de Cristo e estar submissos àquela denominação na qual a gente congrega e ao que é ali apregoado e doutrinado. Que Deus possa abençoar todos e possam sempre buscar se aperfeiçoar na fé, se autoexaminarem periodicamente, guardem esses 10 testes. Eu até mandei o material lá para que vocês possam frequentemente estar estudando essas passagens aí, os 10 testes, como Paulo exorta. Sempre procurem fazer auto-reflexões aí para ver como está a vida de cada um de vocês perante a fé perante Deus. Obrigado, que a paz seja convosco. Deus abençoe a todos. Amém.